Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. E vamos então ao nosso encontro para a análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 13 do Evangelho e o item de estudo hoje é o óbolo da viúva. Esse capítulo é aquele capítulo onde Jesus nos ensina como praticar a caridade. E o óbolo da viúva é um valioso ensinamento que encontramos lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas também. E diz assim: Jesus, estando sentado defronte o gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio. Porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. É um valioso ensinamento. Nós nos deparamos aqui com Jesus mostrando para nós que a prática da caridade, no caso aqui a caridade material, para se configurar a verdadeira caridade, tem que ter um elemento essencial aqui neste ensinamento que ele nos dá. É o elemento do sacrifício. O sacrifício que eu faço materialmente, das condições que eu possuo, para auxiliar aquele que está em necessidade, dando da minha indigência, dando do pouco que eu tenho ao outro. Então, é um valioso ensinamento, porque aqui existe a figura do sacrifício. Quando eu, com empatia em relação à necessidade do outro, eu me sacrifico para ajudar aquele que está necessitando da caridade material. Lembrando bem que nós estamos falando disso aqui nessa passagem, nesse ensinamento de Jesus, o óbolo da viúva. Então não importa que pessoas deem da sua abundância, como o exemplo que Jesus mostrou aqui, simplesmente por dar, simplesmente por entregar, simplesmente no exemplo que Jesus dá aqui, daqueles que muito tinham e colocavam muito no gasofilácio, a intenção deles era de se exibirem aqueles outros que estavam próximos. Não existia sacrifício algum por parte deles, não existia desejo algum de auxiliar o próximo fazendo essas doações, mas simplesmente de se exibirem, de se mostrarem. Nós aprendemos isso lá quando iniciamos o estudo desse capítulo, fazer o bem sem ostentação. Então aqui vem complementar o que nós estamos aprendendo em relação à prática da caridade, em relação a colocar em prática o sentimento do amor ao próximo, o amor em execução, como nós estamos analisando aqui. Só que nós temos que tomar muito cuidado com as interpretações. Lembrando mais uma vez, aqui nesse ensinamento é da prática da caridade material. Quando Jesus aqui nos mostra o elemento necessário para isso, que é o sacrifício daquele que quase não tem nada e mesmo assim ele se dispõe em dar, isso demonstra o sacrifício da pessoa, o desejo de auxiliar aquele que está necessitando, mesmo diante da minha indigência, fica patenteado aqui
E durante o texto, ali está escrito que é a verdadeira caridade, conforme eu grifei aqui embaixo, olha. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Então, analisando assim, o que realmente leva em conta para considerar que é a caridade em prática é o sentimento. É o sentimento que nós colocamos naquele ato, no dar, no auxiliar, no entregar algo que o outro está precisando, nos colocando no lugar do outro, imaginando qual é a sua necessidade. Então aqui, a prática da caridade, ensinado no óbolo da viúva, nós temos que levar em conta não apenas o sacrifício, mas também o sentimento que está sendo colocado naquele ato, que é o sentimento do amor ao próximo. Porque se nós formos interpretar de uma maneira literal, nós vamos chegar à conclusão que somente aquele que age com sacrifício, que dá aquilo ao outro da sua indigência, só esse praticaria caridade material. E não é assim. Ora, então, aquele que é abastado, aquele que é rico, aquele que está passando pela prova da riqueza material, ele não teria oportunidade de praticar a caridade material para o outro? Porque o sacrifício da indigência dele, do rico, não existe. É lógico que ele não vai ter aquele sacrifício, porque ele tem muito, ele é abastado. Então, ele vai realmente se colocar no lugar do outro e retirar da sua abundância e ajudar aquele que nada tem e que está precisando. Então, aqui, para aqueles que são abastados, não existe o sacrifício como para o indigente que auxilia o outro, mas o que existe aqui é a empatia, é o amor ao próximo. Olha só que interessante. Então, o sacrifício está presente naquele que pratica caridade e que não tem quase nada para si, mas não está presente naquele que tem muito para si e mesmo assim pensa no outro e entrega o que o outro precisa, auxilia o que o outro precisa. Por exemplo, nós temos lá um guarda-roupa cheio de blusas. Excesso diante da riqueza que nós possuímos. Passa alguém lá fora, nós observamos que o tempo está muito frio e que ele passa por necessidade. Nós criamos empatia por aquela criatura. O que nós fazemos então? Solicitamos a sua presença, falamos para aguardar, e vou ao meu guarda-roupa e retiro uma blusa e entrego para aquela pessoa necessitada. Estou também praticando a caridade, sem o sacrifício, porque eu tenho muito. Mas o sentimento de auxiliar tem que estar presente. A empatia de tentar imaginar o que o outro está necessitando tem que estar presente. Porque se eu simplesmente vou no meu guarda-roupa, faço a limpeza de tudo que eu tenho para entregar para uma instituição de caridade, sem o sentimento de auxiliar, mas com o sentimento principal de esvaziar o meu guarda-roupa, de deixar lugar para que eu compre outras roupas para colocar lá, aí não existe caridade, de maneira alguma. Então nós observamos que tanto o pobre, o indigente, quanto o abastado, o rico, tem condições de praticar a caridade material, levando-se em conta o sentimento que coloca no ato a ser praticado, pensando no bem do outro, em satisfazer a necessidade do outro. Olha que interessante. Então, quando nós lemos o óbolo da viúva, nós encontramos o elemento do sacrifício do indigente, que ajuda aquele que tem menos ainda,
encontramos o sentimento de auxiliar o outro, que é a prática da caridade, a empatia. E quando nós analisamos o que nós já falamos aqui no vídeo anterior, que são o item infortúnios ocultos, lá nós vemos o abastado, o rico, auxiliando os outros diante da sua riqueza, com aquilo que precisa. A história daquela mulher que leva a sua filha até a casa de necessitados, de maneira simples, sem se exporem, para não ofender, e da sua riqueza apresenta, entrega para eles o que eles necessitam: mantimentos, roupas, remédios, ajuda. Prática da caridade. Então, o elemento essencial para se configurar uma caridade é o sentimento. É o sentimento que nós empregamos naquele ato. Não importa se foi com sacrifício ou não, mas o sentimento que movimentou as nossas forças, o nosso desejo de entregar àquela criatura o que ele necessita. No caso que nós estamos estudando, da caridade material, aprendemos que existem outras modalidades de caridade. A caridade de se ouvir o que o outro precisa, né? A caridade da presença, a caridade do sorriso, de estar do lado, de ouvir, de auxiliar de alguma maneira ou outra. Então existem várias modalidades nesse sentido. Mas aqui o que nos chama a atenção é essa modalidade da caridade com o sacrifício. Imagine o peso desse ato perante a providência divina, sem querer nada em troca, porque nós também não podemos praticar a caridade, auxiliar o próximo esperando recompensa daqui ou recompensa na vida futura, de maneira alguma, porque o que deve nos mover é o sentimento de auxiliar, o sentimento de sermos úteis, sem esperar nada em troca, sem esperar um agradecimento, sem esperar uma recompensa do alto. Então, que nós possamos ir aprendendo com os ensinamentos de Jesus, dos Espíritos superiores, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e melhorando as nossas ideias, as nossas concepções do ato de auxiliar o nosso próximo. Então, meus irmãos, agradeço imensamente a paciência de todos vocês e que nós possamos continuarmos juntos nesse compromisso que assumimos de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos envolva com a sua luz e com o seu amor. Nos fortaleça, que possamos encontrar o melhor caminho a ser seguido através dos ensinamentos do Evangelho que o Senhor nos deixou, e assim possamos nos tornar pessoas melhores, pensando no nosso próximo, buscando a necessidade do outro e nos esforçando para auxiliar da melhor maneira possível. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau.